Oi gente, eu sou a Isabela e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a arte do romantismo. O romantismo foi uma vertente artística que nasceu na Europa e consistiu em uma oposição aos valores racionais do neoclassicismo. Como estética literária, há essencialmente um apelo ao egocentrismo do artista, à fantasia e à idealização. O movimento surge em uma Europa que passava por diversas mudanças econômicas e sociais, primordialmente influenciadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Bom, já aqui no Brasil, o romantismo marcou uma formalização da literatura brasileira e contou com diversos autores e uma produção riquíssima na prosa e na poesia. O romantismo surgiu na Europa, inicialmente na Alemanha, Inglaterra e França. Formalmente, o movimento literário ganhou contornos na última década do século XVIII, porém suas características já eram delineadas desde 1760, durante o Iluminismo e perdurou até a segunda metade do século XIX. Entre os principais elementos históricos que influenciaram o romantismo, a ascensão da classe burguesa na Europa foi a mais proeminente. Juntamente com a Revolução Industrial de 1760 e a Revolução Francesa de 1789, os valores burgueses moldaram uma nova forma de ver o mundo, com a classe tornando-se um amplo público leitor. Por isso, pode-se afirmar que o romance romântico consiste em um gênero burguês. O declínio do absolutismo e sua substituição pelo liberalismo econômico também foi um ponto importante desse período. Além disso, a Europa vivia a chamada Era Napoleônica, de 1799, a qual acarretou mudanças no centro de poder econômico do continente. Em nível mundial, algumas colônias europeias na América já conquistavam a sua independência, marcando o início do declínio do colonialismo europeu. Nesse contexto, a independência do Brasil ocorreu em 1822, consequência da vinda da família real portuguesa em 1808, ao fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal. Com isso, houve o início da formação de um mercado leitor, ainda que mínimo, em terras brasileiras. A sociedade da época ainda convivia com a escravidão, existiam poucas universidades no país e o nível de alfabetização da população ainda era baixo. Características do romantismo. Apesar de suas particularidades em cada país que ocorreu, é possível alencar as principais características que perpassam o romantismo como corrente literária. As principais são subjetivismo e egocentrismo. Os escritores românticos e as suas obras recaíam na valorização do interior do indivíduo. Portanto, havia um culto ao ego e à subjetividade do ser. Assim, para os românticos, a expressão da alma é a expressão do eu. Há o exagero no retrato do amor, da emoção e das intuições, mesmo que haja o distanciamento das convenções sociais. A divinização da mulher. A mulher é vista como uma semideusa, isto é, possui diversas virtudes e é o mais próximo da perfeição absoluta na realidade terrena. Com isso, a figura feminina é retirada de seu cotidiano, de sua humanidade comum e alçada às alturas de uma pureza arquetípica. Escapismo. Ocorre de diversas formas, seja pela imaginação, pela fantasia, pela volta ao passado, pela nostalgia e pelo espaço. O escritor romântico distancia-se da realidade fria e opressora que vive, já não se preocupa em retratá-la fielmente, distanciando-se dos valores clássicos. Além disso, são utilizados símbolos e alegorias para retratar o sentimento e a realidade vividos. Apego à religiosidade. Aqui não há um vazio para a existência humana, mas sim um senso de espiritualidade que permite ao escritor romântico discutir sobre a salvação, os pecados e sua posição na realidade terrena. Ao contrário do arcadismo, a religião cristã ganha força neste contexto. E além dessas características, o culto à natureza, o senso de historicidade, o fascismo pela noite,
o apego à pátria romântica e a ironia marcam presença no romantismo. Romance romântico. Em relação ao romance romântico, há 4 subdivisões. Prosa social urbana. O foco é o dia a dia da burguesia, seus costumes e sua estrutura social. Prosa indianista. O indígena é o protagonista de uma alusão ao cavaleiro da Idade Média. Ocorre especificamente no Brasil e na América. Prosa regionalista. Substitui-se os temas universais por temas regionais com foco na cultura de determinado lugar. Prosa histórica. Retrata o passado histórico, pode ter características indianistas. Fases do romantismo. O romantismo foi uma escola muito ampla na literatura, por isso há uma complexidade latente ao subdividir esse período. Entretanto, mesmo possuindo ampla variedade de produções em diversos países, é possível apresentar 3 grandes vertentes em termos de conteúdo. Romantismo sentimentalista. Período de transição no qual o sentimentalismo típico do romantismo começa a perpassar e sobrepor os valores racionais. Nessa vertente, o subjetivismo exacerbado, o apelo às emoções e aos sonhos e o amor inatingível são características fundamentais. Ultrarromantismo representa a crise de valores que ocorria na Europa do século XIX, por isso possui contornos dramáticos ainda mais delineados. O sofrimento, a depressão e o apego à morte marcam essa fase que também ficou conhecida como mal do século ou ainda byronismo, devido ao poeta inglês George Gordon Byron. Romantismo social e histórico. Com todas as mudanças que a Europa passava durante o período do romantismo, problemas sociais começaram a ficar mais latentes. Por isso, as mazelas e as injustiças da população começaram a ser denunciadas por diversos autores. O romancista Victor Marie Hugo é o mais notório dessa vertente. As características apresentadas serão, em maior ou em menor grau, representes no romantismo de cada país. Então, gente, esse foi um pouquinho da história da arte do romantismo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo trabalho.